Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está aqui no canal Esperança e sejam todos bem-vindos. Aqueles que ainda não é inscrito, que também possam se inscrever. Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de ler hoje sobre João 4, onde fala daquele encontro da mulher samaritana com Jesus, um dos encontros mais lindos que eu acho da Bíblia é esse encontro de Jesus. O primeiro ponto, aqui nós vemos que é tudo, Jesus tem um diálogo com essa mulher samaritana. E nós vemos aqui, né, que Jesus estava cansado, sentou naquele poço. Uma estratégia de Jesus, né? Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E ele sabia que era aquela hora que aquela mulher ia tirar água daquele poço. Um dos primeiros pontos que me chama a atenção nessa passagem é que aquela mulher, ela dá atenção para Jesus. Ela dá atenção para Jesus. Porque como os judeus não falavam com os samaritanos, então aquela mulher sabia que ele não ia falar com ela, porque ela percebeu que ele era judeu. E se fosse um outro caso, se fosse um caso que podia ser insignificante, aquela mulher, fosse tudo normal, aquela mulher, ela não ia falar com ele. Ela ia ficar quieta, ela ia buscar a aguinha dela normal, ia embora para sua casa e não ia dar atenção, mesmo que Jesus estivesse falando com ela, mesmo se um judeu estivesse falando com ela, qualquer judeu estivesse falando com ela não ia dar atenção e ela ia embora, porque ela sabia que os judeus não falavam, e principalmente com uma mulher. Judeus não se falavam, mas principalmente com uma mulher, e ela era uma mulher, mas ela deu atenção para Jesus. Então, um dos pontos que me chama a atenção é que a mulher samaritana, ela deu atenção para Jesus. Você está dando atenção para Jesus? Na sua vida, Jesus sempre tenta falar com você, mas você sempre o despreza. Quantas pessoas te chamam para ir para a igreja e você o despreza? Você não quer saber de Jesus. Você vira as costas. Quantas pessoas te evangelizam e você não tá nem aí? Você continua na sua vida, você não ouve. Você pode até falar que tem fé, que sabe quem é Jesus, mas você não dá atenção devida para ele. Quando Jesus fala para aquela mulher que ele estava com sede, ela já fala para ele, ela deu atenção. Ela, como você vai falar comigo sendo judeu? Sendo judeu? E Jesus fala para ela, se você soubesse quem te pede água, era você que pediria água para mim. Não eu pediria para você, mas se você soubesse quem está te pedindo água, era você que pediria para mim. Então ali já começou um diálogo. Ela deu importância, ela deu atenção a Jesus e começou ali um diálogo. É necessário você dar atenção para Jesus, porque Ele quer falar contigo. E o que Ele quer falar contigo são coisas boas. O que Ele tem para te dar, o que Ele tem para te oferecer, é necessário você dar atenção para Ele. Porque através dessa atenção vai haver uma comunicação e você vai entender Ele e Ele vai te entender. Antes de tudo, Ele já sabia, com certeza sendo Deus, Ele sabia toda a vida daquela mulher, assim como Ele sabe toda a sua vida. Ele conhece todos os seus pensamentos. Ele conhece a sua vida, Ele sabe os seus caminhos, Ele sabe do seu coração, Ele conhece as suas lágrimas,
Ele conhece quando você está nervoso, quando você está nervosa, quando você procura algo para se saciar. Ele sabe. E Ele quer a sua atenção. Somente dê atenção para você ver o que Ele vai fazer em sua vida. Então, esse ponto maravilhoso que me chama muita atenção é que essa mulher, ela deu importância. Ela podia pegar a água dela, deixar Jesus falando sozinho e virar as costas e ir embora, mas não. Ela deu atenção para Jesus. Aqui no versículo 9, Jesus fala assim para ela: dá-me de beber. Disse, pois, a mulher: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Aleluia! Jesus quer também a sua atenção. O segundo ponto, no versículo 6 também me chama a atenção quando fala assim: Jesus, pois, cansado, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Isso era meio-dia. Mais ou menos meio-dia. Então o sol era muito quente, era muito forte. As mulheres que iam buscar água nesse poço, elas iam de manhã, porque o sol estava bem baixo. Elas não iam meio-dia. E essa mulher escolheu ir meio-dia, ir nesse horário, porque sabia que não ia encontrar ninguém. Aleluia. Jesus não foi pela manhã, não quis estar ali pela manhã, onde estaria cheia de mulheres com seus cântaros pegando água. Jesus quis ir meio-dia, quis estar ali exatamente naquele ponto de encontro, meio-dia, porque ia encontrar uma mulher. Nós vemos que os judeus não falavam com os samaritanos. Eles eram desprezados, eles eram como se fossem imundos para eles, para os judeus. Mas nós vemos em Lucas 5,31 que Jesus veio para os doentes, para os desprezados. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aqueles improváveis. Jesus veio para essas pessoas e ele quis ter esse encontro particular com essa mulher, porque ele conhecia toda a vida daquela mulher e ele queria salvar aquela mulher, ele queria libertar aquela mulher, ele queria mudar a vida daquela mulher, porque ele já conhecia que aquela mulher tinha algumas ansiedades que ele queria saciar. Essa mulher, como nós vemos aqui no decorrer da história, ela tinha 5 maridos. Ela já tinha passado por 5 casamentos e o marido que ela estava, o sexto, ainda não era o marido dela. Não era a pessoa ainda para ela. Por que será que essa mulher, ela tinha 5 maridos e o sexto ainda não era dela? Ela procurava se saciar nesses homens. Esse não deu certo, esse não era a alma dela que estava precisando ser saciada. Ela não ia se saciar no casamento perfeito, não era isso, e ela buscava isso, assim como você busca se saciar em alguma coisa. Você busca em tantos prazeres mundanos, achando que vai ser saciado, não ter muitas mulheres, paquerar muito, se exibir tanto, buscar cada dia mais vaidades para ficar bonito, chamar atenção, egoísmo. Você busca bebidas para se saciar, você cada dia tá uma dose aqui, no outro dia outra dose ali. Você busca nas drogas e você nunca vai ser saciado como essa mulher. Já era o 6º casamento dela. E ainda aquele não era dela, porque ela não ia
saciar a alma com esses casamentos. A única coisa que faltava para ela era Jesus Cristo. A alma dela tinha necessidade de Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. Ele sacia a nossa alma. Ele preenche todo o vazio que nós procuramos em vaidades, em sucesso. Ele é aquele que sacia a nossa alma. E nós só precisamos disso, de dar atenção para Jesus, para nós sermos saciados. E muitos dão as costas para Ele, porque não sabe, porque não imaginam o que Ele pode fazer quando Ele entra em nossa vida. A alegria que nós temos, verdadeira, nós encontramos em Jesus, porque Ele sacia a nossa alma, Ele sacia, Ele nos preenche daquele vazio que nós temos. Mas eu estava falando aqui que Jesus pede água. Jesus pediu água, que ele estava com sede. Jesus, antes de todo aquele diálogo que eles iam ter, Jesus pede para ela a água, que ele estava com sede. Sabe a sede de Jesus? A fome que Jesus tem, a sede que Jesus tem é a sua alma. A sede que Jesus tinha era a alma daquela mulher. E nós também temos sede dele. Nós temos sede de Jesus. E a nossa alma só é preenchida com a água da vida, que é Jesus Cristo. Eu acho muito interessante aqui quando Jesus fala que ele quer a água, que ele está com sede. Jesus tem sede da sua alma. Ele sempre está querendo a sua atenção, porque ele tem sede da sua alma. Ele quer a sua alma. Basta você dar atenção devida a ele, para ele te dar desta água da vida. Jesus, quando você entrega a sua vida para ele, ele se sacia, ele fica feliz. E você também vai ser muito mais feliz, porque você também vai ser saciada pela água da vida. Aqui o segundo ponto, Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para os desprezados. É maravilhosa essa passagem. O terceiro ponto que eu vejo no versículo 12, quando Jesus fala para aquela mulher que se tu soubesse quem fala contigo, era tu que pediria, disse a mulher: Senhor, tu não tens nem corda e o poço é fundo. Como você pode me dar água para beber? Então, o terceiro ponto que eu vejo aqui é a falta de fé. Quanta falta de fé! Quantos obstáculos nós colocamos para ir até Jesus? Quando Jesus estava falando, se você soubesse quem fala contigo, você beberia desta água e você não teria mais sede. Essa mulher falou: nossa, mas você nem tem, tipo assim, você nem tem corda, o poço é fundo, como você vai tirar isso assim? É a mesma coisa de você falar assim: nunca Jesus vai resolver os meus problemas, eles são grandes demais, nunca Jesus vai curar essa minha enfermidade. Os médicos já não têm mais nem solução para isso. Jesus não vai curar, Jesus não vai me transformar, Jesus não vai mudar o meu casamento, Jesus não vai fazer nada por mim. Ninguém faz, Jesus também não vai fazer. Ninguém vai me amar, ninguém vai me fazer feliz. Quantos obstáculos nós colocamos? Eu vou continuar assim mesmo, bebendo, tendo prazer na bebida, nas drogas. Eu vou continuar nessa vida mesmo, porque que não vai mudar. Eu nasci assim, eu vou ser assim, nada vai acontecer. Quantos obstáculos nós colocamos, quanta incredulidade nós colocamos para não ir até Jesus. Então, esta mulher também, Jesus falando tudo isso para ela, ainda surgiu
aquilo. Eu não vou. Vamos para a igreja hoje comigo? Hoje eu não vou, deixa para ir amanhã. Amanhã eu não vou, tô cansada, obstáculos, cansada. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e deixando sempre Jesus para lá, porque nós colocamos obstáculos para não ir até Jesus. Tem mais um ponto aqui que me chama a atenção, que é o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí sim, Jesus falou que se ele desse da água que ele tem para dar para ela nunca mais ia beber daquela água, ela não ia ter mais sede. Olha o interesse dela. Então, o quarto ponto que eu acho aqui é o interesse. Quanto interesse nós temos somente na gente? Nós temos interesse, nós somos egoístas. Muitas vezes vamos para a igreja somente atrás das bênçãos que Jesus tem. Olha o interesse dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui atrás de água. Ela ainda estava entendendo que era aquela água daquele poço que ela não ia precisar mais buscar. Mas as coisas de Jesus, elas são espirituais. Jesus é espiritual e nós precisamos desta água que é espiritual, que é Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida, é Ele que sacia a nossa alma. Então, me dê dessa água para que eu não venha mais aqui tirar desta água. E Jesus fala: vai e chama o teu marido. Pronto. Aí sim. Ela achando que era aquela água, que ela não queria mais aquele sofrimento de ir lá buscar água no sol escaldante para buscar. Então ela estava pensando nos seus interesses. Então se você me dá essa água, me dá que eu não preciso vir mais aqui buscar água. Ela ia ter água todo dia na sua casa, não ia precisar. Então ela estava interessada sim, mas nessa água que ela podia fazer as suas coisas, nessa água que matava a sua sede física. E Jesus falou para ela: vai, chama teu marido. Então o diálogo continuou entre Jesus e aquela mulher. Eles estavam já se entendendo. Ele estava querendo se revelar a ela. Mas para isso ela precisava dar esta atenção, esta conversa ela tinha que ter com ele para chegar ao ponto que Jesus queria. E quando ela fala assim, eu não tenho marido, ele fala, disseste bem, porque você já teve 5 maridos e esse que está com você também não é o seu marido. Disseste a verdade. Aí ela se assusta. Aí ela fala, pronto, vejo que tu és profeta. Ainda não caiu a ficha com quem ela estava falando. Vejo que tu és profeta, porque está profetizando, sobre a minha vida. Mas quando ela continua a falar com ele, dá atenção para ele, ela conversa com ele e fala que ela saberia que o Cristo ia vir. Ela saberia que quando ele viesse ia explicar todas as coisas. Ela também cria, como os judeus criam, que eles iam receber, ia vir, tinham prometido que ia vir, ia ajudar eles, ia ser o salvador deles. Ela achava que ele só era um profeta. Mas quando ela fala isso, ela fala assim, Jesus fala assim, eu sou Jesus. Eu sou o enviado de Deus. Você está falando com ele. Jesus se revela àquela mulher que ele era o Cristo. Assim como Jesus quer essa sua atenção para ele se revelar a você. Que ele é o Cristo, que ele é o prometido, que ele é o Salvador, que ele é a sua esperança.
Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer te libertar, quer te mostrar o que Ele pode fazer com você, quer saciar a sua alma. Comece a dar atenção a esta palavra. Comece a dar atenção às coisas espirituais, para você ver Ele se revelar a você, assim como se revelou a mulher samaritana. Que maravilha nós vemos aqui no decorrer dessa história, que nesse momento que Ele se revela a ela, ela acredita. Olha só esse versículo aqui. Eu sou o que falo contigo. Gente, é de emocionar isso. Até então ela achava que estava falando com uma pessoa normal, mas ela estava falando com o Filho de Deus, com Jesus, o nosso Salvador. Eu sou o que fala contigo. A mulher disse, eu sei que o Messias, que chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus, eu sou quem falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia ninguém disse nada. Que perguntas ou que por que falas com ela? Ninguém falou nada, ficou quieto, só viu a cena. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Pronto. Aquela mulher evangelizou aquela cidade. Muitos samaritanos creram nele. E aquela cidade era um lugar que eles estavam de passagem, enfim, mudou todos os planos. Eles ficaram ali 2 dias e aqueles samaritanos ainda quiseram que ele continuasse ali com eles. Porque no versículo 42, eles falam assim, já não é pelo dito da mulher que nós cremos, mas nós acreditamos no que nós ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Os samaritanos, através daquela mulher, creram em Jesus Cristo. Que obra maravilhosa! Jesus foi atrás de uma mulher desprezível. E essa mulher desprezível, ela levou Jesus a todos esses samaritanos que creram que ele era o Salvador do mundo. Muitos samaritanos. Você não se emociona com essa palavra? Você consegue agora acreditar nesta palavra? Que Jesus, as coisas que Jesus faz são grandes, as coisas que Jesus quer fazer em nossas vidas são coisas grandes. Olha só, a atenção que essa mulher deu para Jesus é a mesma atenção que Ele quer receber de você. Ele continua de braços abertos, Ele continua achando caminhos para chegar até você, mas você ainda não deu essa atenção devida para Ele. Eu quero te convidar hoje para você dar atenção para Jesus, para você ter esse diálogo com Jesus, para você ver como Ele vai se revelar a você. Vai ser extraordinário o que Ele quer fazer na sua vida. Ele te chama, Ele quer a sua atenção, porque Ele quer te transformar. Basta você dar uma atençãozinha para Ele, que Ele se revela a você e transforma toda a sua vida. E tudo isso que você tem buscado, achando que vai encontrar, nunca vai encontrar. O vazio, o buraco sempre vai ter na sua alma, se você não der atenção para Jesus. Se você não der o seu coração para Jesus, a sua alma, a sua vida para Ele saciar. Você sempre vai buscar algo para te preencher. Mas hoje, através desta palavra, eu espero que você mude de vida, que você dê atenção para Jesus e espera o que Ele vai fazer na sua vida. Bem, eu fico por aqui, espero que essa palavra mexa com você, espero que Jesus
preencha todo o vazio que está aí no seu coração e sacia a sua alma, como saciou não somente a vida daquela mulher, mas a vida daqueles samaritanos que acreditaram, que deram atenção para ele, ouviram aquela palavra e creram naquela palavra. Então não despreze mais Jesus, não despreze, ele está no caminho para te encontrar. Dê atenção para ele, que você vai matar a sede dele e você também vai ser saciado com a água que ele vai te dar. O que ele anseia é a sua alma. Ele espera a sua alma para saciar. Amém? Nós vemos aqui no versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus é essa, fazer a obra espiritual. E é o que nós precisamos, dar atenção às coisas espirituais, porque aí nós vemos mudança de vida. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e continue sempre assistindo aqui os nossos vídeos. Amém? Fique com Deus.